Olá, aqui é a Juliana Matsuoka e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre pedidos e exigências na comunicação não violenta. Por que será que algumas pessoas não colaboram comigo, mesmo eu pedindo sem emitir acusações, sem fazer críticas, mesmo eu me expressando com responsabilidade? Algumas pessoas não se colocam dispostas a atender os meus pedidos. Isso acontece porque é nosso hábito pensar da seguinte forma: se você fizer o que eu quero, aí sim eu vou me abrir para me conectar com você. Se você atender as minhas necessidades, aí sim eu vou me importar com as suas. Ou seja, a minha intenção primária é obter o resultado específico que eu quero. A nossa lógica costuma ser essa: filha, se você lavar a louça como eu gostaria que você fizesse, aí sim eu vou me abrir para me importar com as suas necessidades. Mas a intenção primária da comunicação não violenta não é nos ajudar a obter o que a gente quer. A intenção primária dela é estabelecer conexão humana. É as pessoas se relacionarem a partir da sua humanidade e não a partir dos rótulos e julgamentos que a gente faz sobre elas. Mas, geralmente a gente vive sem ter a consciência das nossas intenções. Por isso, a primeira coisa a se fazer é nos tornar conscientes das nossas intenções. E assim a gente vai ter a liberdade de ficar com essa intenção ou de redirecionar a nossa intenção para outra, que nos aproxime de ter as nossas necessidades atendidas. O que é intenção? Intenção é de onde estamos partindo. A nossa intenção pode determinar toda a trajetória e o tom de uma conversa. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, é importante se perguntar: qual a minha intenção aqui? Qual a minha intenção quando eu digo isso? Qual a minha intenção quando eu faço isso? Quando eu estou consciente da minha interconexão com as outras pessoas, com o mundo, eu compreendo que o meu bem-estar não é mais importante que o bem-estar do outro, que as nossas necessidades são igualmente importantes. As minhas necessidades não são mais importantes que as do outro. E quando a pessoa estiver segura de que as necessidades dela importam para mim, que eu quero cuidar delas também, é que ela vai poder se desarmar e se abrir para se importar com as minhas necessidades. Ou seja, a minha necessidade de ordem quando eu quero a louça lavada não é mais importante que a necessidade de autonomia da minha filha, que ela expressa me dizendo não vou lavar, ou simplesmente não lavando. As nossas necessidades, elas precisam ser igualmente valorizadas, porque é quando eu me importar com a necessidade de autonomia dela que ela vai poder parar de proteger isso com unhas e dentes. Então, eu troco aquela minha lógica antiga de eu só me abro para me conectar com você, para me importar com as suas necessidades, se você se importar com as minhas primeiro, para uma nova lógica. Para a lógica de eu quero me conectar com você. E por meio da conexão entre nós é que os resultados vão vir. Não vão ser os resultados bons para mim, mas sim os resultados bons para nós. Afinal, não tem como eu ficar bem se as pessoas à minha volta não estão bem. Essa é a chave para que a gente seja capaz de fazer pedidos em vez de exigências. Então, qual a diferença entre um pedido e uma exigência para a comunicação não violenta? A diferença está na nossa intenção. E como que a gente pode identificar a nossa real intenção? É pensando na possibilidade do outro dizer não para o meu pedido. Eu imagino a pessoa dizendo não para mim e penso, qual será que seria a minha reação? Quais seriam os pensamentos que me viriam? Quando eu faço uma exigência, uma das reações para um não é punir a outra pessoa. Eu penso assim: se você não fizer isso, você vai ser demitido porque não sabe obedecer ordens superiores. Ou, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu não vou mais brincar com você. Outra reação que eu posso ter quando eu recebo um não e que me mostra que eu estava exigindo é o pensamento de julgamento. Eu penso assim: se ele não fizer isso, não tem problema, eu não vou fazer nada com ele. Mas para mim, ele é um grande folgado. Ou, se ele não fizer isso, ele vai ter que me escutar dizendo que ele merece mesmo se dar mal na vida.
Esses julgamentos, eles não deixam de ser uma punição, porque a lógica é essa: se a pessoa não fizer o que você quer, ela não vai ter o seu respeito. Ou seja, nosso respeito está totalmente condicionado à pessoa fazer o que a gente quer, o que a gente espera. Quando eu caminho para a punição ou para o julgamento, se eu receber um não como resposta, a minha intenção primária não era conexão humana. Era ter o resultado específico que eu queria, mesmo que esse resultado fosse, na minha opinião, o resultado que é melhor para todo mundo. Nesse lugar de exigência, ou eu insisto para que a minha estratégia aconteça, uso a violência, a força, ou eu desisto, abro mão de ter as minhas necessidades atendidas e engulo esse sapo. Essas são duas saídas muito ruins, porque em uma eu sou violento com a outra pessoa, na outra eu sou violento comigo mesma. As pessoas costumam ter 3 opções diante de uma exigência. A primeira é a submissão. Ela pode me obedecer, atender o meu pedido por medo, culpa ou vergonha. E eu vou ter o que eu quero, mas os custos são altos para o relacionamento. A pessoa não está fazendo isso para contribuir comigo. Ela não está atendendo às minhas necessidades porque ela se importa comigo. Ela está fazendo isso porque ela tem medo da punição. E a hora que ela não tiver mais esse medo, acabou a cooperação dela. E cada vez que ela me obedece por medo, é colocado um tijolo entre nós, construindo um muro ao longo do tempo. Isso é o contrário de agir compassivamente. Outra opção que a pessoa tem diante de uma estratégia é se rebelar, se defender. Ela protesta pelas necessidades dela porque a minha exigência não contemplava as necessidades dela. Isso também vai enfraquecendo o relacionamento e a pessoa vai perdendo a confiança em mim. E com o tempo, tudo que eu falo, tudo que eu pedi, a pessoa já escuta como exigência e já responde nessa defensiva. A outra opção é você estar fazendo uma exigência para uma pessoa que consegue escutar e ela tem a habilidade de traduzir essas exigências em pedidos. É uma coisa muito rara de acontecer, mas maravilhosa, e é isso que eu queria ver mais no mundo. A pessoa, mesmo que ela escute uma exigência, ela não se submete, ela não se rebela. Ela tenta entender quais são as necessidades de quem está exigindo, expressa as necessidades dela também, cuida das necessidades dela também e tenta encontrar formas de atender a todas elas. Quando eu faço pedidos, a minha reação é outra diante de uma resposta negativa. Em vez de julgar ou punir a pessoa, eu compreendo que todo não que outra pessoa me dá é um sim para a necessidade dela. Como nesse exemplo que eu vou colocar. Se eu peço para o meu marido ir para uma festa comigo e ele diz, não, de jeito nenhum que eu vou para essa festa. Eu não insisto na minha estratégia, mas eu também não desisto de valorizar a minha necessidade de companhia. Que ao mesmo tempo eu escuto o que ele quis proteger quando ele disse não. Eu escuto que ele estava tentando cuidar de coisas importantes para ele, que são, nesse caso, tranquilidade, descanso. Eu mostro para ele que eu compreendo e valorizo o que é importante para ele e continuo aberta para as estratégias que contemplem as necessidades de nós dois. Às vezes, só de eu dizer, bem, eu vejo que você está cansado e eu sei que você não gosta de muvuca, eu estou pedindo para você ir nessa festa comigo porque eu quero companhia, isso faz me sentir mais segura. Você está disposto? Só de eu valorizar a necessidade da outra pessoa, ela percebe que não precisa ficar na defensiva. E ela pode se abrir um pouco mais para fazer a minha vida mais maravilhosa. No exemplo, a minha intenção primária não era fazer o meu marido ir para a festa. Eu quero sim que meu pedido seja atendido, mas só se for de coração e não por obrigação. Eu até prefiro que ele me diga não do que ele dizer sim e acabar agindo com aquela energia de obrigação, que vem junto com aquela cara feia, com aquela impaciência muito grande para qualquer imprevisto que acontecer. E depois pode vir ainda aquela esfregação na cara, depois, na primeira oportunidade que surgir. Eu não quero isso. Na comunicação não violenta, o que a gente quer é ações compassivas, ações vindas do coração. E o que torna possível para outra pessoa me dizer sim para um pedido meu, de coração,
É a certeza de que ela é livre para me dizer não, sem sofrer nenhuma punição. Uma coisa que nos faz agir de forma violenta é quando a gente se vê sem saída. É quando eu acredito que só existe aquela única saída do universo para aquele problema. É quando eu me vejo nesse lugar que vai ser muito provável que eu faça exigências para as pessoas. Por isso que, para que eu seja cada vez mais capaz de fazer pedidos em vez de exigências, além de toda a clareza em relação às minhas necessidades e pedidos, além da minha habilidade de perceber e redirecionar as minhas intenções, além de considerar as necessidades das outras pessoas tão importantes quanto as minhas, quanto mais recursos eu tiver, mais fácil é para mim não exigir. E esses recursos, eles podem ser externos a mim ou recursos meus internos. Os recursos externos são os recursos que vêm de fora de mim e que me enriquecem de alternativas. E com eles eu me sinto mais segura para não me apegar às estratégias únicas. Imagina essa situação. O moço que me faz a entrega da horta orgânica aqui em casa, ele disse um dia que não vai entregar hoje, quando eu estava super contando com aqueles ingredientes para fazer as comidas do aniversário da minha filha. É tranquilo para mim não julgar, não punir o moço que não fez a entrega, se eu puder contar com os meus vizinhos, por exemplo, para me emprestar alguns ingredientes naquele momento exato que eu preciso. Quando eu tenho uma comunidade que me apoia, eu tenho mais alternativas, eu tenho mais liberdade. Outro exemplo, eu estou procurando uma escola para minha filha e o meu pedido para entrar na escola pública não foi aceito. É muito fácil eu escutar esse não, sem julgar, sem punir ninguém, se eu tiver outras escolas a recorrer. Até mesmo se for uma escola particular, eu resolvo tranquilamente se eu tiver abundância de recursos financeiros. Mas contar com recursos financeiros é um grande problema porque ele é um recurso esgotável. Por isso que a gente quer se fortalecer de recursos inesgotáveis e internos também. Pessoas com mais resiliência, por exemplo, elas lidam com as suas próprias necessidades não atendidas de uma forma muito mais tranquila que pessoas que não têm tanto esse recurso interno. Elas conseguem encontrar nutrição na autoconexão, por exemplo, elas têm mais paciência para conviver com aquela necessidade não atendida até que se encontre uma estratégia alternativa sustentável. E elas acabam não entrando tanto nesse lugar de fazer exigências para os outros. Pessoas que têm mais criatividade também, elas encontram diversas formas para atender uma mesma necessidade e de conciliar com as necessidades dos outros também. E quanto mais conhecimento as pessoas têm, mais repertório, mais inspirações para criar novas estratégias essa pessoa tem também. E eu não falo aqui de conhecimento intelectual só, mas também experiência de vida, o conhecimento que a gente adquire sabendo mais da vida das outras pessoas. Para ser cada vez mais capaz de fazer pedidos e não exigências, a gente precisa cultivar a abertura. Muitos de nós crescem pensando que fazer uma faculdade é a única estratégia para a gente ter uma vida segura e estável, que acumular dinheiro é o único meio para a gente ter sustento e previsibilidade, que não existe outra forma de encontrar um sentido na vida e um amparo além de seguindo uma religião. A questão aqui não é sobre essas estratégias serem boas ou ruins, mas sobre elas não serem as únicas formas que existem para atender necessidades e sobre quanta violência já foi causada por pessoas que não percebiam isso. Quando a gente acredita que não existem outros caminhos, que a gente não tem saída, a opressão e a submissão são as únicas opções que a gente tem para escolher. Então, esteja aberto às diferentes estratégias que existem e que ainda vão surgir para atender diferentes necessidades. E se questione quando você se perceber acreditando que não existem outras saídas além da que você gostaria que acontecesse. Lembra que comunicação não violenta não é sobre obter o que você quer para você se sentir bem, mas sim sobre não perpetuar a violência, sobre fortalecer relacionamentos com pessoas das quais o nosso bem-estar depende e está interligado, sobre sermos a mudança que a gente quer ver no mundo.
Hoje a gente fica por aqui e até uma próxima.